João acordou com o coração acelerado, o suor frio escorrendo pela testa. Naquela noite, em uma rua escura de Lisboa, ele havia beijado Miguel pela primeira vez, um momento de pura liberdade que agora se transformava em pesadelo. Mas quando virou para o lado, viu o pai parado à porta do quarto, o rosto contorcido em raiva, segurando o celular com uma foto que alguém havia enviado anonimamente, e naquele instante, o mundo de João desabou. Ele tentou explicar, as palavras tropeçando na garganta, mas o pai, um homem conservador de 55 anos, dono de uma pequena loja de vinhos no bairro Alto, não ouvia. "Você é uma vergonha para esta família", gritou, jogando o celular no chão. A mãe, que entrara correndo atraída pelo barulho, chorava em silêncio, os olhos cheios de decepção. João, aos 25 anos, estudante de Direito na Universidade de Lisboa, sempre soubera que sua orientação sexual era um segredo perigoso em uma sociedade ainda marcada por tradições católicas e julgamentos sociais. Mas agora, exposto, sentia o chão sumir sob seus pés. Miguel, o homem que mudara tudo, era um professor de História de 28 anos, com quem João se encontrara por acaso em uma livraria do Chiado. Eles conversaram sobre livros antigos, sobre a Revolução dos Cravos, e algo clicou. Miguel era aberto, confiante, vivendo sua vida gay sem medos aparentes, mas João carregava o peso de uma família que esperava dele um casamento tradicional, netos, continuidade. Naquela noite fatídica, após um jantar discreto, o beijo aconteceu impulsivamente, sob as luzes amareladas da cidade. Alguém viu, fotografou, e enviou para o pai de João, talvez um vizinho, talvez um amigo, traidor. A traição cortava como uma faca. No dia seguinte, a casa virou um campo de batalha. O pai convocou uma reunião familiar, incluindo os tios e a avó devota, que rezava o terço diariamente na igreja de São Roque. "Isso é contra Deus, contra a natureza", proclamou a avó, as mãos tremendo. João sentou-se no sofá da sala, as pernas fracas, ouvindo as acusações. Ele argumentou, falou sobre amor, sobre ser quem era, mas as palavras ecoavam vazias. O tio, um policial reformado, sugeriu tratamento, como se fosse uma doença. A mãe, dividida entre o amor pelo filho e a lealdade ao marido, sussurrou, "Porque você não pode ser normal." Aquela palavra, normal, perfurou o peito de João como uma flecha. Miguel ligou naquela manhã, preocupado com o silêncio de João. "O que aconteceu?", perguntou, a voz cálida do outro lado da linha. João, escondido no banheiro, contou tudo em sussurros, as lágrimas escorrendo. Miguel ofereceu apoio, "Vem para cá, eu te ajudo." Mas João hesitava. Ir embora significava abandonar a família, o lar onde crescera, as memórias de infância nas praias da costa da Caparica. Ficar significava negar a si mesmo, viver uma mentira. A escolha o dilacerava por dentro. Enquanto isso, na escola onde Miguel lecionava, rumores começavam a circular. Um colega, conservador, vira a foto circulando em um grupo de WhatsApp local. "Cuidado, Miguel, isso pode custar seu emprego", avisou outro professor, com tom de pena. Miguel, que sempre defendera a igualdade em suas aulas, agora enfrentava o preconceito de frente. Ele pensou em João, no jovem vulnerável que o conquistara com sua inteligência e sensibilidade. "Eu não vou desistir dele", decidiu, mas sabia que o caminho seria árduo. João saiu de casa naquela tarde, levando apenas uma mochila. Caminhou pelas ruas íngremes de Alfama, ufadicando de uma janela aberta, como se a cidade lamentasse sua dor. Chegou ao apartamento de Miguel no Príncipe Real, um bairro mais progressista, onde casais gays andavam de mãos dadas sem medo. Miguel o abraçou, e por um momento, o mundo pareceu certo. Mas o telefone tocou, era o pai, exigindo que voltasse e se endireitasse, ou seria deserdado. João desligou, o coração partido. Os dias seguintes foram de tensão crescente. João se instalou temporariamente com Miguel, mas a culpa o consumia. Ele sonhava com a mãe chorando sozinha na cozinha, preparando o bacalhau que ele adorava. Ligou para ela, mas ela atendeu friamente, "Seu pai proibiu contatos até você mudar." A rejeição doía mais que qualquer coisa. Miguel tentava confortá-lo, compartilhando sua própria história. Aos 20 anos, saíra do armário para a família liberal de Porto, que o aceitara. "Nem todos têm essa sorte", disse João, amargo. No trabalho, João enfrentava olhares estranhos na universidade. Um colega, que vira a foto, comentou, "Não sabia que você era assim." O "assim" carregava todo o peso do julgamento social. João se isolou, focando nos estudos, mas a concentração falhava. Ele questionava, "Vale a pena esse amor se custa tudo?" Miguel,
vendo sua angústia, propôs: vamos lutar juntos. Mas uma semente de dúvida plantava-se em João. Uma semana depois, o pai apareceu no apartamento de Miguel. Bateu à porta com força, exigindo falar com o filho. Miguel abriu, tentando acalmar, mas o homem empurrou-o para o lado. Você corrompeu meu menino, acusou. João interveio, defendendo Miguel, mas o pai cuspiu: escolha, ele ou nós. João, com voz trêmula, respondeu: eu escolho ser feliz. O pai saiu batendo a porta, deixando um vazio imenso. Aquela noite, João e Miguel conversaram até o amanhecer. Miguel admitiu seus medos, perder o emprego, enfrentar a hostilidade. João confessou sua culpa por arrastar Miguel para isso. Mas o amor os unia, uma âncora em meio à tempestade. No entanto, o conflito interno de João crescia, era certo desafiar a família por um relacionamento. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais, o casamento gay era permitido desde 2010, ainda carregava resquícios de machismo e religiosidade. Os meses seguintes testaram os limites de João e Miguel. João, agora morando definitivamente com Miguel, procurava emprego para se sustentar, pois o pai cortara a mesada. Ele conseguiu uma vaga como estagiário em um escritório de advocacia no centro de Lisboa, mas o salário mal cobria as despesas. Miguel ajudava, mas João odiava depender dele, sentindo-se um fardo. Eu sou homem, devo-me virar sozinho, pensava, e quando as lições patriarcais do pai? Na universidade, o bullying sutil aumentava. Notas anônimas no armário, viado. João ignorava, mas cada palavra erodia sua confiança. Ele começou a questionar sua identidade, e se eu puder mudar? Miguel, percebendo, o levou a um grupo de apoio LGBT no Arco do Cego, onde outros compartilhavam histórias semelhantes. Lá, João ouviu relatos de reconciliação familiar, mas também de rupturas definitivas. Isso o inspirou, mas também aterrorizou. Miguel enfrentava seus próprios demónios. Na escola, o diretor o chamou para uma conversa informal. Recebemos queixas de pais sobre sua vida pessoal. Miguel defendeu-se: minha orientação não afeta meu ensino. Mas o diretor insinuou: em uma escola católica, imagem importa. Miguel saiu furioso, questionando se valia arriscar a carreira por João. Em casa, desabafou, e João sentiu culpa: talvez eu deva ir embora. Uma traição veio de onde menos esperavam. O melhor amigo de João, Pedro, que sabia do segredo há meses, revelou-se o fotógrafo da foto inicial. Motivado por inveja, Pedro sempre competira com João na universidade, ele enviara a imagem ao pai de João para salvá-lo do erro. João descobriu em uma confraternização, quando Pedro, bêbado, confessou. A dor da traição foi avassaladora. João confrontou: você destruiu minha vida. Pedro defendeu-se: era pelo seu bem, isso não é certo. João cortou laços, mas o dano estava feito. A família de Miguel, ao contrário, ofereceu apoio. A mãe, de Porto, visitou-os, cozinhando um cozido à portuguesa reconfortante. O amor é amor, disse ela, abraçando João. Isso contrastava com a frieza da família de João, ampliando sua angústia. Ele tentou contatar a mãe novamente, enviando uma carta: mãe, eu ainda sou seu filho. Sem resposta. O conflito escalou quando o pai de João processou-o por danos morais, alegando que o escândalo afetara os negócios da loja. Era absurdo, mas em Portugal, onde laços familiares são sagrados, o juiz ouviu. No tribunal, João testemunhou, expondo sua verdade: eu amo Miguel, e isso não me torna menos homem. O pai, do outro lado, chorou: eu criei você para ser forte, não isso. O caso foi arquivado, mas a ferida aberta. Miguel, vendo João sofrer, propôs uma viagem para o Algarve, para respirar. Lá, nas praias de Faro, eles caminharam de mãos dadas, sentindo liberdade. Mas uma ligação interrompeu: a avó de João hospitalizada, um infarto. O pai culpou estresse causado pelo filho. João correu de volta, mas no hospital, o pai barrou: você não é bem-vindo. A mãe, porém, sussurrou: venha depois, sozinha. Era um vislumbre de esperança. Naquela noite, João desabou nos braços de Miguel. Eu perdi tudo por nós. Miguel respondeu: não perdeu, ganhou a si mesmo. Mas dúvidas paravam. João começou terapia, explorando conflitos internos, o desejo de aceitação familiar versus autenticidade. O terapeuta questionou: o que você sacrificaria pelo amor?
Uma reviravolta veio quando Pedro, arrependido, pediu perdão. João recusou inicialmente, mas Miguel incentivou diálogo. Perdão cura. Eles se encontraram em um café no Rocio. Pedro admitiu: eu estava errado, o preconceito me cegou. João perdoou, mas a amizade nunca seria a mesma. Isso ensinou João sobre empatia, mesmo em meio à dor. Enquanto isso, Miguel recebeu uma promoção na escola, mas com condição: discrição. Ele recusou, optando por integridade. Se não me aceitam como sou, não fico. João admirou, mas temeu instabilidade financeira. Eles decidiram abrir um pequeno negócio juntos, uma livraria temática LGBT no Bairro Alto, um ato de rebeldia. A pressão social crescia. Em uma manifestação pelo orgulho em Lisboa, eles marcharam, mas viram contra manifestantes com cartazes: família tradicional. Pedras voaram, uma acertando João. No hospital, ele refletiu: vale a pena lutar. Miguel, ao lado, disse: sim, por nós e pelos outros. O negócio da livraria prosperava devagar, atraindo uma comunidade progressista. João encontrava propósito ali, recomendando livros sobre identidade queer. Mas o pai sabotava, espalhava rumores que a loja era perigosa para jovens. Clientes sumiam, e as finanças apertavam. Miguel sugeriu confrontar: vamos falar com ele. Eles foram à loja do pai. O homem, envelhecido pela amargura, os recebeu friamente. O que querem? João implorou: pai, aceite-me. O pai rebateu: você escolheu esse caminho pecaminoso. Miguel interveio: o pecado é rejeitar o próprio filho. O pai vacilou, mas ordenou que saíssem. No caminho de volta, João chorou: ele nunca mudará. A mãe, secretamente, visitava a livraria. Eu te amo, filho, confessou em uma tarde chuvosa. Mas pedia: não conta ao seu pai. Essa dualidade torturava João: amor condicional. Ele questionava Miguel: e se eu voltar, fingir? Miguel, magoado, respondeu: isso me destruiria. Uma nova traição surgiu: um ex-namorado de Miguel, Rui, reapareceu. Invejoso, Rui contatou o pai de João, alimentando mentiras: Miguel é promíscuo. O pai usou isso para pressionar a mãe a cortar contatos. João confrontou Miguel: é verdade. Miguel admitiu um passado, mas jurou fidelidade. A confiança abalada gerou brigas. Você duvida de mim agora, gritou Miguel. Em meio ao caos, João recebeu uma oferta de emprego em Coimbra, longe de Lisboa. Significava estabilidade, mas separação de Miguel. Ele debateu internamente: segurança versus amor. Eu preciso de espaço, disse a Miguel, que implorou: não me abandone. João partiu, uma decisão dolorosa. Em Coimbra, João morava sozinho, focando no trabalho. Mas a solidão o consumia. Ligava para Miguel diariamente, mas as conversas azedavam com acusações mútuas. Você fugiu, dizia Miguel. Eu precisava respirar, respondia João. Ele encontrou um grupo de apoio local, compartilhando sua história. Um membro sugeriu: às vezes, amor requer sacrifício. Enquanto isso, Miguel lutava com a livraria sozinho. Clientes fiéis apoiavam, mas o stress o levava a beber mais. Uma noite, Rui apareceu, oferecendo conforto. Miguel resistiu, mas a tentação o assombrava. Ele ligou para João: volte, por favor. A avó de João morreu. No funeral, em Sintra, João compareceu apesar da proibição. O pai o ignorou, mas a mãe abraçou-o chorando. Após, em uma conversa privada, o pai admitiu: sua avó pediu que eu te perdoasse antes de morrer. Era um creque na armadura. João viu esperança: pai, podemos tentar. De volta a Coimbra, João refletiu. A morte o fez questionar prioridades. Ele decidiu voltar para Lisboa, para Miguel. Mas ao chegar, encontrou Miguel com Rui, em um abraço inocente, Rui consolando após uma crise na livraria. João, paranoico, acusou traição. É o fim, gritou, saindo. Miguel correu atrás: não é o que parece. Mas João, cego pela dor, bloqueou-o. Ele voltou para a casa dos pais, suplicando aceitação. O pai, influenciado pela avó, permitiu, mas sem esse homem. João concordou, uma escolha que o esvaziava por dentro. Dias se passaram em agonia. João trabalhava na loja do pai, fingindo normalidade.
A mãe notava sua infelicidade. Você não é feliz assim. Ele confessava, eu amo Miguel. O pai ouviu por acidente, e uma discussão explodiu. Se é isso que quer, vá, disse o pai, mas com lágrimas. Eu te amo, filho, mas não entendo. João saiu novamente, correndo para Miguel. Encontrou-o na livraria, abatido. Eu errei, admitiu João. Miguel perdoou, nós erramos. Eles se reconciliaram, mais fortes. Mas o preço era alto, laços familiares fragilizados, amigos perdidos, carreira instável. A sociedade ainda julgava, mas eles persistiam. Com o tempo, a livraria se tornou um hub para a comunidade LGBT em Lisboa. João e Miguel organizavam eventos, debates sobre direitos. Isso atraía mídia. Uma entrevista no jornal público destacou sua história. Dois homens lutando pelo amor em uma Portugal moderna, lia a manchete. Mas com visibilidade veio backlash, imãs de ódio, vandalismo na loja. O pai de João leu a entrevista. Pela primeira vez, ligou, viu o artigo. Talvez eu esteja errado. Era um passo tímido. Eles marcaram um jantar. No restaurante em Belém, o pai chegou nervoso. Conte-me sobre ele, pediu. Miguel falou de sua vida, e o pai ouviu. Não houve abraços, mas um começo. A mãe, aliviada, reconectou abertamente. Eu sempre soube, filho, mas tinha medo. João perdoou, entendendo as pressões sociais. A família começava a curar, mas cicatrizes permaneciam. Miguel enfrentou um dilema ético, uma oferta de emprego em uma escola progressista, mas em Faro, longe. Aceite, disse João, eu vou com você. Mas Miguel recusou, nosso lar é aqui. Era uma escolha pelo relacionamento sobre a missão. Uma crise veio com a saúde de Miguel, estresse levou a um colapso. No hospital, João velou, não me deixe. Miguel recuperou, mas o incidente os fez reavaliar. Precisamos equilibrar, decidiram. Eles adotaram um cão, simbolizando compromisso. Pedro, o ex-amigo, reapareceu, agora aliado. Eu mudei, ajudo na livraria. João aceitou, vendo redenção. Isso ensinou sobre crescimento humano. Socialmente, eles participaram de uma campanha contra a homofobia, testemunhando em audiências parlamentares. O preconceito destrói famílias, argumentou João. O impacto foi real, leis foram discutidas. Mas internamente, João lutava com inseguranças. E se o amor acabar? Miguel tranquilizava, nós escolhemos todos os dias. Uma viagem ao Douro, vinhedos familiares, fortaleceu laços. O pai visitou a livraria, comprando um livro sobre tolerância. Para mim, disse. João chorou de alegria. Era progresso lento, mas genuíno. Rui, o ex, tentou sabotar novamente, espalhando rumores online. Miguel confrontou, pare, ou denunciou. Rui recuou, uma vitória. Com o tempo, João e Miguel casaram em uma cerimônia discreta no Jardim Botânico. A família de João compareceu, o pai apertando a mão de Miguel, cuide dele. Era aceitação relutante, mas real. A vida seguia, com altos e baixos. Eles enfrentavam discriminação no dia-a-dia, olhares em restaurantes, comentários no metrô. Mas resiliência crescia. João refletia, as escolhas custaram caro, isolamento, dor emocional, perdas financeiras. Mas ganharam liberdade, amor autêntico. Anos depois, João e Miguel eram referência na comunidade. A livraria expandiu, tornando-se editora de livros Kier. Eles adotaram uma criança, desafiando normas, mas enfrentando burocracia. Valeu cada luta, diziam. O pai, agora aposentado, visitava regularmente, brincando com o neto adotivo. Eu errei muito, admitiu uma vez. João respondeu, todos erramos, mas aprendemos. Miguel publicou um livro sobre sua jornada, inspirando outros. João, advogado especializado em direitos LGBT, defendia casos semelhantes. Mas sombras persistiam, um ataque homofóbico em uma festa os deixou abalados. Porque ainda acontece, questionava João. Miguel, porque mudamos devagar. Eles debatiam ética, era certo impor aceitação. Ou respeitar crenças alheias, mesmo prejudiciais. No fim, a história de João e Miguel era de resiliência, amor vencendo preconceitos, mas a que custo? Foi certo João priorizar o amor sobre a família tradicional,
ou ele deveria ter se conformado para evitar tanto sofrimento.